gente precisa começar a distinguir, hoje em dia, é o que é de fato ser negativo ou ser realista. Porque essas duas coisas têm uma grande diferença. Hoje em dia é muito comum no meio espiritualista as pessoas pregarem a paz, o amor, de ser positivo, de não falar mal, de não ver as coisas negativas das situações, do mundo, das pessoas, que a gente não pode falar porque isso aumenta a energia negativa, densa do planeta, sabe? Toda essa crença que se transforma em um tipo de preconceito, acaba se transformando num preconceito com aquele que vê a realidade, tá? Eu não estou falando dos negativos, dos pessimistas de verdade que veem tudo problema, que estão sempre se sentindo vítimas e vendo coisa onde não existe, ou se não ampliando mais os problemas, tá? Eu não estou falando dessas pessoas, mas eu estou falando das pessoas que denunciam a realidade. Então, muitos espiritualistas gostam de criticar e julgar esses realistas, esses que denunciam o falso. Então a gente precisa diferenciar isso, a realidade da negatividade. Dizer que tudo está bem, dizer que todo mundo é bom, essencialmente é bom, em teoria é muito lindo, mas na prática, na realidade mesmo da nossa vida, do nosso mundo, não se aplica dessa forma. Você precisa enxergar os fatos como eles são. E a partir desses fatos, mesmo sendo negativos, você transformar aquilo num aprendizado, numa construção e numa contribuição para o bem do mundo. É essa a questão. Não é fechar os olhos para as coisas ruins do mundo, para as coisas ruins das pessoas e de si mesmo, principalmente de si mesmo. Porque isso é uma fuga, isso é um escapismo. As pessoas quererem acreditar que só pensando bem e só olhando para as coisas boas que isso vai ajudar o mundo a melhorar, isso daí é um mito. Não é verdade. A gente precisa enxergar sim as coisas ruins, as coisas negativas que estão acontecendo, toda essa barbaridade, toda essa promiscuidade, esses valores, esses falsos valores que estão impondo no mundo. A gente precisa encarar isso. Só que sem vitimização, sem se aumentar ainda mais os problemas, as acusações. Não, a gente precisa simplesmente enxergar os fatos e dali, a partir disso, fazer algo melhor, construir algo, colaborar com algo que ajude as pessoas e o mundo. Colaborar com uma energia positiva é isso. É você extrair do ruim, extrair do negativo e transformar em algo positivo. Mas o que a maioria faz, que em geral são espiritualistas, eles fecham os olhos, eles deixam essas coisas de lado, eles evitam de falar, eles não enfrentam, eles não dão a cara a tapa, eles simplesmente se isentam, gostam de ficar em cima do muro, gostam de se denominar neutros, imparciais. O que a espiritualidade, principalmente lá do Oriente, diz de ser neutro, de ser impessoal, não tem nada a ver com ficar em cima do muro nessa crise moral, né, que eu já falei em outro vídeo sobre essa crise moral. Você não deve ficar neutro em relação a isso. A neutralidade não tem nada a ver com essa questão. Você precisa se posicionar. E aqui eu não estou falando de maniqueísmo, de bem contra o mal e aquela guerra sem fim. Eu não estou falando disso, porque eu entendo o mal como ignorância, tá? Como os budistas e os hindus acreditam
que todo mal que existe vem do egoísmo, e o egoísmo vem da ignorância do ser, do indivíduo, sobre quem ele é, né? Sobre a verdade, sobre o que é o amor mesmo. Mas ficar imparcial nessa questão, você está colaborando com a destruição do mundo. Você não pode ficar cego, não pode fechar os olhos para o mal que está acontecendo. Tá? Você tem que encarar os fatos, tanto dentro de si quanto fora. Não tem essa de, o mundo só está assim por causa, né, do nosso eu interno, que a gente não trabalha. Eu acho que é simultâneo, a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é só olhar também só para dentro. É lógico que se começa com isso, se trabalhando internamente, individualmente. Só que isso não significa que você tenha que rejeitar as coisas externas, as coisas do mundo, o que está acontecendo com a sociedade. E isso a maioria faz no meio espiritualista. As pessoas rejeitam, não querem olhar, porque acham que isso é contribuir com o mal, a dor, o sofrimento, a densidade. Não, isso é ser indiferente. Isso é você se isentar de uma responsabilidade, que é de apontar o falso, de apontar todas as mentiras que estão nos colocando, inclusive no meio espiritualista. Então, eu não sou a favor de briga, de conflito, mas eu sou sim a favor de denunciar aqueles que estão espalhando mentiras, que estão fazendo as pessoas acreditar em coisas exatamente para que elas fiquem neutras, para que elas fiquem indiferentes mesmo ao que está acontecendo com o mundo, com as pessoas. Essa coisa de... Bom, é uma crença, né? É uma crença que se espalhou no meio espiritualista, de que tudo é karma, é um karma coletivo ou mesmo individual, então a gente não pode criticar isso, porque isso é se vitimizar. Sabe, as pessoas não refletem, elas não conseguem pensar sobre o assunto mais profundamente. Não é... O que acontece é que as pessoas pegam coisas já formatadas, conceitos formatados, e absorvem aquilo sem questionar, sem refletir, sem entender profundamente o que significa. Tá? E o que aconteceu muito com as filosofias orientais foi isso. As pessoas não entenderam. Em geral, as pessoas não entendem. Elas simplesmente pegam um conceito muito superficialmente e dali já se cria uma crença mesmo, uma crença. Que nós não podemos isso, não podemos ser aquilo, que isso é ser negativo, isso é ser uma vítima da vida, do sistema. Sabe, a gente precisa pensar que a nossa ignorância, a nossa inconsciência, sim, colabora com esse sistema, com essa sociedade. Mas que quando a gente nasceu aqui, a sociedade já era assim, tá? Isso já há milênios. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É a velha questão. Então, não tem como a gente saber, não tem como a gente culpar nada, mas tem como a gente enxergar que sim, a sociedade nos influencia e se a gente não desperta, a gente é levado pelo coletivo, pelo rebanho. E muitos espiritualistas que acham que despertaram, não, eles simplesmente mudaram de rebanho, tá? Eles mudaram de mentalidade só, saíram daquela coisa materialista, mas foram para as crenças espiritualistas que fazem as pessoas indiferentes a tudo. E mesmo que elas falem que estejam fazendo bem,
para o mundo, para a sociedade, sendo muito positivos, pensando bem, não vamos nos preocupar. Elas acham que estão fazendo bem, mas elas estão sendo isentas. É muito diferente. É muito diferente você pegar um fato negativo e transformar isso em uma ajuda, que você pega algo e tenta fazer algo por isso. Tenta conscientizar as pessoas através desse fato negativo. E não simplesmente rejeita. Porque é isso que as pessoas fazem, é rejeitar. É não encarar as situações. Então, existe os extremos dessas pessoas que não querem ver, não querem falar, querem estar sempre bem com todo mundo, paz e amor com todo mundo, tá? Isso daí ainda é ego. É o ego que quer ser visto como bonzinho, como todo cheio de paz e amor. Ainda é o ego espiritualista. E tem um outro extremo que é realmente das pessoas negativas, que só veem problema e só se fixam no problema e nada fazem, só sabem reclamar, só sabem se vitimizar. São esses dois extremos. Mas a gente precisa ser realista e tentar fazer o bem através desses fatos que acontecem no mundo. É a gente se conscientizar e conscientizar os outros. É isso que a gente tem que fazer. E não simplesmente paz e amor, tá tudo bem, pensando positivo, tudo vai ficar mil maravilhas, o mundo vai mudar. Não é assim. Não é assim. Você não transforma, não transcende a sombra fazendo isso. Você só transcende o ego, a sombra, o egoísmo, encarando mesmo, olhando de frente e descobrindo o que há por trás, né? O que há por trás dessa ilusão, o que há por trás de tudo que é falso. Explicar o que é transcendência é muito complicado. Por isso que a maioria dos espiritualistas, eu falo a maioria, mas lógico, não são todos, porque tem muitas pessoas sérias mesmo, muitas pessoas colaborando, conscientizando os outros, tá? Eu vejo muito. Só que eu tenho que ser realista. É a maioria dos espiritualistas que não querem enxergar, não querem encarar a realidade e elas criam um ego espiritualista que se mostra zen, super zen para tudo, que não tem problemas mais, que não vive mais as emoções, os sentimentos de um ser humano, não se preocupa mais com as coisas do mundo, tá? Ele tá acima dessas coisas, né? Isso daí é uma arrogância, mas uma arrogância disfarçada de humildade, de modéstia. Então a gente tem que encarar isso, a gente tem que admitir isso. Sair desse ego espiritualista todo bonzinho, todo zen, todo altruísta. E aqui eu não estou fazendo crítica para os zens verdadeiros, os estudantes mesmo de budismo e essas filosofias mais orientais. Eu não estou falando deles, eu estou falando dessa parte dos espiritualistas que querem ter essa imagem de mestre zen, de mestre iluminado, ou contatados, né? Sabe, a gente tem que desmistificar tudo isso, ser realista, encarar as coisas e a partir disso sim conscientizar os outros, porque eu não sei, nesse meio espiritualista há um preconceito, há uma acusação, um julgamento muito forte em cima daqueles que denunciam as mentiras, o falso, tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que engana, ilude as pessoas, fazem das pessoas passivas demais, tá? Não torna as pessoas harmoniosas e equilibradas, mas sim muito passivas, submissas.
É isso que está acontecendo no meio espiritual. As pessoas têm que começar a falar. As pessoas têm que começar a denunciar aqueles que estão espalhando mentira. Ah, mas a verdade, a mentira é relativo. Essa é uma outra mentira. Porque aquele que desperta realmente sabe o que é a verdade. E a verdade nunca foi relativa. A verdade espiritual nunca foi relativa. A verdade conceitual, sim, é relativa. Então as pessoas vêm com esse pretexto, que ninguém pode julgar, ter a verdade. É lógico que eu não sou dona da verdade absoluta, mas eu tô tentando aos poucos me aproximar da verdade. E é isso que todo mundo tem que fazer. Se lapidar, se desconstruir ou desidentificar desse ego, desse egoísmo, dessa personalidade egóica que foi criada em nós. Aí sim, a partir disso, a gente vai se aproximando cada vez mais da verdade, que são os valores espirituais, que realmente é a verdade e não tem como contradizer essa verdade. Então, é preciso refletir, é preciso estar atento com todos esses julgamentos que as pessoas fazem de quem denuncia, de quem mostra, de quem aponta onde está o falso mesmo, né? Não tem outra palavra, o falso, o engano, o engodo, porque hoje em dia, cada dia mais, tá havendo muitas armadilhas no meio espiritual. As pessoas estão querendo encontrar paz, encontrar o amor, a fraternidade, mas de uma forma enganosa, de uma forma ilusória. Não se encontra paz, amor, harmonia, rejeitando, fechando os olhos para as coisas negativas que acontecem, os fatos. Então, é esse o meu recado, vamos refletir mais, vamos questionar, vamos tentar se aprofundar mais nos assuntos, não ficar nessa superficialidade que é esses conceitos, esses ditados baratos da espiritualidade, que é vamos ser todos fraternos. Não tem como se você deixa aquele que engana fazer o que bem quer. Quando você se isenta, você está contribuindo com o mal, com a ilusão. Então é esse o meu recado. Até o próximo vídeo.